Olá, bom dia, amigos. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco na nossa página aí do Facebook. Nós vamos hoje responder algumas perguntas, mas antes eu quero trazer aqui o Ricardinho. O Ricardinho é recordista mundial de embaixadinhas e ele vai fazer algo inédito. Ele vai fazer do Oiapoque ao Chuí em 128 dias, sem deixar a bola cair. São 4.779 quilômetros, né, Ricardinho? Sim. O Ricardinho mora lá em Curitiba, mas ele já tem um prestígio internacional, né? Você já esteve lá batendo recorde na muralha da China, não é? O Ricardinho vai contar um pouco como ele está procedendo atualmente, não é? Tem a colaboração de muita gente para ele fazer esse tipo de aventura, né? E também aí algo em benefício de pessoas carentes, né? Em alguns momentos. O Ricardinho vai contar um pouco. Diga aí, o Ricardinho, como é que vai ser essa sua jornada de 128 dias sem deixar a bola cair? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com o senhor, né? Uma pessoa que eu sempre admirei, né? E outra coisa, esse evento que eu vou estar fazendo no dia 21 agora... Começa dia 21, Dia 21 agora de setembro. Eu vou fazer o percurso do Oiapoque ao Chuí em 128 dias, né? Mas antes disso aí eu fiz um recorde mundial lá em Goiânia, no estado de Serra Dourada, onde eu permaneci 31 horas sem deixar a bola cair. E essa bola, eu doei 31 horas sem deixar a bola cair, hein? Aí eu tomei banho, fiz barba, tudo, trocando de roupa, sem deixar a bola cair. Foi um feito muito bonito, fui muito bem recebido lá por Goiânia e tudo, né? E agora estou com essa nova empreitada. E essa bola você doou? Foi essa bola que você doou para o Hospital de Barreto? Né, essa bola eu doei para a Casa de Apoio São Luís, que é da mãe do cantor Leonardo, né? E dali ela teve uma outra direção. Aí fizemos um leilão dessa bola e essa bola foi para o Hospital do Câncer de Barretos. Muito bem, Ricardinho. Os cantores sertanejos que fizeram esse leilão, foi muito bom. Tá certo. Olha, quero desejar a você saúde, né? O Ricardinho tem 52 anos, nessa forma física imbatível aí, batendo o recorde mundial. Já imaginou ficar 37 horas, 31 horas, né? Eu vou chegar às 40, hein? Meu objetivo é chegar às 40 horas. Fazendo embaixadinha, sem deixar a bola cair, se alimentando, tomando banho, sem deixar a bola cair. Deixar a bola cair. Isso é realmente um feito, um recorde mundial. Parabéns, Ricardinho. Muito obrigado. Tá. Vai em frente que agora eu vou conversar aqui com os amigos aí. Muito obrigado. Um grande abraço para você e que Deus te acompanhe nessa jornada aí. Amém. Obrigado. Um abraço. Olha, então vamos começar aqui. Primeiro quero agradecer as pessoas que estão votando no Prêmio Congresso em Foco no nosso nome. É um evento que o Congresso em Foco promove com o objetivo de estimular o desempenho, a boa atuação dos parlamentares. Eu acho que é um evento interessante, é um grande estímulo. Eu quero agradecer o seu voto. Aqueles que já votaram em mim, quero agradecer. Aqueles que não votaram, eu peço o voto, porque, sem dúvida, é um estímulo muito importante. Aí na nossa página você encontra o link para poder votar. Bem, vamos responder agora a algumas indagações. O João Caldas, o que o senhor achou da prisão de Joesley e do Ricardo Saúde? Eu aproveito a sua indagação, João Caldas, para repetir o que eu já disse. Os marginais, eles adotam uma estratégia que procura desqualificar quem denuncia, quem investiga e quem julga. É por essa razão que o juiz Sérgio Moro é atacado, que o procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, é atacado constantemente, o procurador Santos Lima da mesma forma, o juiz Bredas, lá do Rio de Janeiro, também tem sido atacado constantemente, e o procurador-geral Rodrigo Janot, nos últimos tempos, foi alvo de muitas flechadas, né, de muitos ataques, exatamente porque tem se comportado como uma espécie de xerifão no combate à corrupção.
seu desempenho tem sido muito importante para o sucesso da Operação Lava Jato. É evidente que há, às vezes, equívocos, mas o que vale é o balanço. O procurador Rodrigo Janot, ele tem sido fundamental na Operação Lava Jato e merece os nossos aplausos em relação à prisão de Joesley e do Ricardo Saldi. Havia uma certa dúvida em relação àquele acordo de leniência, o acordo celebrado de imunidade para os delatores da JBS, muita gente criticando, não é? Benefícios em excesso, segundo muitos, e agora o procurador-geral Rodrigo Janot pede a prisão de Joesley e do Ricardo Saldi e o ministro Edson Fachin autoriza a prisão. Aplausos a Janot e aplausos também a Fachin pela determinação que leva à cadeia Joesley e Ricardo Saldi. Há que ser implacável com esta gente. Eles estavam ativos demais, com a ousadia dos canalhas, invadindo o território, fazendo ameaças, obstruindo o trabalho da justiça. Chegaram a ameaçar até destruir o Supremo Tribunal Federal, como se fossem tão poderosos a esse ponto. É evidente que essa ameaça dizia respeito a gravações que eventualmente poderiam ter. Aliás, nós não conhecemos o teor de todas as gravações. Seria interessante até, já que se condena essa seletividade, que todas essas gravações fossem reveladas para a população brasileira. As gravações que foram enviadas por Joesley para o exterior. E agora ele utiliza como uma espécie de moeda de troca, né, como uma espécie de chantagem para manter os benefícios conseguidos na negociação da delação, já que está por perdê-los, não é? Portanto, João Caldas, nós achamos da maior importância essa prisão. É uma prisão temporária e eu creio que ela deve ser transformada em prisão preventiva para que não se esgote aí em 5 dias, como a legislação determina neste caso. Outra pergunta da Patrícia Souza. O ministro Padilha diz que quer votar a reforma da Previdência até outubro. O senhor acha que há clima para isso? Não, não há clima. O governo não dá explicações. É um governo que não tem credibilidade, perdeu totalmente a confiança. A população não acredita no governo. As pesquisas mostram isso com muita clareza, né? Um governo que se comunica mal, exatamente por isso, perdeu a autoridade de se comunicar com a população, de apresentar suas propostas e convencer as pessoas de que são propostas boas. E neste caso, especialmente da Previdência Social, há uma discussão que não é nova, de que a Previdência Social é superavitária, que na Assembleia Nacional Constituinte se estabeleceu determinados recursos para a Seguridade Social e que, na realidade, o déficit que apresentam hoje só ocorre porque o governo promove o desvio de finalidade, aplica os recursos da Seguridade Social em outras áreas. E, além disso, nós temos a inadimplência, né? Os que não pagam. Mas quem não paga é o pequeno? Não, é o poderoso, é o tubarão. É a JBS, o Ike Batista, bancos privados e públicos. Portanto, enquanto o governo não combater a corrupção no sistema, o desvio dos recursos, enquanto não explicar a aplicação dos recursos destinados à Seguridade Social, enquanto não acabar com esta inadimplência que é fruto da corrupção, o governo não tem autoridade moral de falar nessa reforma da Previdência. Por isso eu não acredito que exista clima hoje para a aprovação desta reforma da Previdência. É claro que todos nós desejamos modernização
E se é possível realizar uma reforma também da Previdência para modernizar o sistema, que a façamos, mas de forma consciente, responsável, inteligente, para atender às aspirações da sociedade brasileira e não apenas um interesse passageiro de um governo tapa-buraco que está aí vendo o tempo passar para concluir esse mandato. A Josefa Duarte: perdemos a esperança de que o Brasil vai tomar jeito? Não, Josefa, não deve perder a esperança, não jogue a toalha. Eu acho que o Brasil é um país privilegiado. Deus foi generoso com a nossa terra. O que nós necessitamos é de um governo capaz de promover mudanças, de recuperar a credibilidade, a respeitabilidade da população, um governo que tenha a transparência necessária e respeite os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral para promover mudanças reais no país. Certamente o Brasil vai retomar os caminhos do desenvolvimento. Eu creio ser possível, sim. Acho que vamos caminhar para isso. Basta que a população tenha a felicidade de escolher bem, tenha a inspiração de escolher bem no próximo ano. O que não pode ocorrer é a aventura, né? O salto no escuro. Eu vejo gente que defende candidaturas sem pensar na aptidão para o cargo executivo, na competência administrativa, na capacidade de gestão eficaz. Vejo gente defendendo candidatura sem nenhuma experiência administrativa. Gente que não administrou nem um carrinho de sorvete durante uma semana na ponta da vila. E se o fizer, quebra, vai à falência. E há os que imaginam ser possível governar o Brasil sem experiência administrativa, um país mergulhado numa crise de tamanha profundidade, com problemas incríveis, aparentemente insolúveis, não é? Mas que evidentemente soluções haverão de existir para esses problemas, desde que se busque com racionalidade, com maturidade política, buscar uma solução administrativa competente. Não é hora de atender quem grita mais, quem demonstra maior valentia. Os heróis do sertão são interessantes aí nos filmes de faroeste, etc. Mas nesta hora é preciso inteligência, experiência administrativa, competência e respeito às pessoas, sobretudo. O Juracy Penteado: o dinheiro encontrado no apartamento de Gedel Vieira Lima foi uma bofetada na cara dos assalariados e principalmente dos desempregados. Sem dúvida, Juracy. Olha, eu não sei se em algum tempo alguém viu escárnio maior. Quem admitiria essa hipótese de mais de 51 milhões de reais guardados em malas num apartamento com a digital do corrupto? Quantas horas profissionais levaram para a contagem desse dinheiro? O que seria possível fazer com tanto dinheiro? Meu Deus do céu, como roubaram o Brasil nos últimos anos. Roubaram demais. Uma organização criminosa com várias quadrilhas, concorrendo ao prêmio Oscar do roubo, ou a medalha de ouro na Olimpíada do roubo. Meu Deus do céu, o Brasil não merecia tudo isso. E há quem ainda vá para a rua defender esta gente, como ocorreu recentemente lá no Maranhão, antes da delação do depoimento do ex-ministro Palocci, o Stedley do MST, achincalhando o juiz Sérgio Moro com palavras chulas, palavras de baixo calão, ofendendo o juiz Sérgio Moro, para defender aquele que o próprio Palocci denominou como chefe da organização criminosa. Onde nós estamos? Que país é esse, né? Que momento surreal nós estamos vivendo? Como é que pode existir
tamanho descaramento de alguém ir para um palanque ao lado do ex-presidente, ao lado do governador do Maranhão, Flávio Dino, atacar o juiz Sérgio Moro, tentando desqualificar quem está julgando o ex-presidente pelos crimes praticados. Portanto, é mais do que uma bofetada, ô Juracy, na cara dos brasileiros. Essa é uma ofensa inominável, de uma indignidade sem precedentes, que tem que ser repelida pelo povo decente do Brasil. E certamente haverá essa repulsa de todas as formas contra essa gente. Carol Lima, como acabar com a descrença em relação à política? Ninguém acredita em mais nada nesse país. Realmente esse é o grande desafio, vencer essa descrença. E o desconhecimento também, porque hoje mais do que antes eu tenho a exata noção do desconhecimento das pessoas em relação à atividade política no Brasil nos últimos anos. Eu imagino que só depois de 2013, milhões de brasileiros foram às ruas, acordaram, despertaram para a necessidade de acompanhar mais de perto os acontecimentos políticos. Eu vejo isso, Carol, quando eu falo, por exemplo, da dívida pública e alguém pergunta, por que só agora? Eu me lembro que desde o governo Sarney, há poucos dias, o jornal O Paraná de Cascavel, ele tem lá, acho que aos domingos, né, uma página que é Túnel do Tempo, e reproduz matérias antigas. E reproduziu essa semana uma matéria do período do governo Sarney, quando eu era governador do Paraná, e eu dizendo que só com coragem o presidente da República poderia encarar a dívida pública brasileira, que era crescente já àquela época. Então, há quantos anos nesse período do PT eu venho batendo nessa tecla da dívida pública, porque ela é ignorada pelo governo, o governo não busca alternativas para solucionar essa questão crucial da dívida pública brasileira. E quando eu falo de corrupção agora também, quando eu falo em combater a corrupção, diz, mas por que só agora, né? Mas há quanto tempo? Nós fizemos uma separata há poucos dias aí, que denominamos de os 10 mil dias de combate à corrupção. Exatamente para rememorar os 10 mil dias de combate à corrupção. Exatamente para rememorar o trabalho que fizemos durante todo esse tempo, combatendo a corrupção, que foi sempre a nossa prioridade número 1. Nós nunca deixamos de combater a corrupção. Afirmamos aqui muitas vezes, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido. Não havia um dia aqui no Senado que eu não combatia a corrupção. Então, mas há esse desconhecimento. Então, às vezes prevalece o último grito, né? E isso é muito ruim, porque acaba levando muitas vezes as pessoas para o caminho errado e para a decisão infeliz. Mas nós vamos acabar com essa descrença sim. A Operação Lava Jato está mudando o cenário da política brasileira e está reabilitando as esperanças da população nas instituições públicas, em parcela delas até agora, né? Ministério Público, Polícia Federal, parte da Justiça, e nós haveremos de continuar nessa atuada, né? Nesse combate, nessa empreitada, para reabilitar as esperanças do povo brasileiro também na política, porque democracia não existe sem política e sem políticos. Não vamos jogar a toalha, portanto. O Júnior Pitácio, o senhor acredita que o presidente Temer vai concluir o mandato? Olha, há um vidente aí dizendo que ele não conclui. O Carlinhos Vidente tem dito que ele não conclui o mandato. Eu não posso assegurar. Até porque nós tivemos agora a delação do Palocci, que foi, obviamente, em cima do presidente Lula. Aí o Conrado Batista até pergunta se a delação do Palocci foi o fim das esperanças para uma candidatura de Lula. Antes da delação do Palocci, eu já não acreditava na candidatura do ex-presidente Lula. Há um
um processo, uma ação a ser julgada na 4ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre e poderá ser fatal para suas pretensões. Mas é claro que o depoimento não foi delação, né? O depoimento do ex-ministro Palocci foi fatal para as pretensões do ex-presidente Lula. Em relação ao presidente Temer concluir o mandato, agora temos novos ingredientes, né? A prisão do Gedel Vieira Lima, a delação do Funaro, a prisão do Joesley e do Ricardo Saldi. Nós não sabemos quais serão as consequências. O que nós estamos verificando é que a cadeia solta a voz, que a cadeia solta a língua. Os presos falam, os presos denunciam, os presos contam crimes, relatam ilícitos que foram praticados. Portanto, tudo pode ocorrer. O Júnior Pitácio e eu tenho dúvidas agora. Agora eu começo a ter dúvidas. Não sei se o vidente não acaba acertando também essa, né? O Diamantino, o Podemos é de esquerda ou de direita? Olha, houve uma mudança na sociedade. E, aliás, isso ocorreu universalmente, né? Na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Europa, enfim, de modo geral, há uma mudança, uma nova sociedade. E essa disputa entre esquerda e direita vai desaparecendo. Entre reacionários e conservadores, com socialistas e comunistas, essas diferenças vão ficando no segundo plano, porque agora o importante é fazer a leitura das prioridades da população. Essa disputa, esse fla-flu é substituído pelas prioridades, pelas causas da população. Então, quando a população foi para as ruas, em 2013, a causa era o impeachment da presidente, era o fim do foro privilegiado, era o combate à corrupção, então causas específicas. E o Podemos não é bem um partido, é mais do que um partido, é um movimento. Então, o objetivo do Podemos é fazer a leitura das prioridades eleitas pela população e transformá-las nas causas que nós devemos defender. E nesse cenário, né, é possível que você encare determinada causa como uma bandeira da esquerda e determinada causa como uma bandeira da direita. Então, na verdade, o nosso objetivo é uma frente ampla de pessoas honestas, de pessoas do bem. Possam ser até de esquerda, podem ser de direita, mas sejam pessoas honestas que têm um objetivo: promover avanços no país, resolver os problemas brasileiros e melhorar a vida das pessoas. Portanto, nós queremos caminhar adiante, recolhendo boas ideias da esquerda, boas ideias da direita e somando para construir um futuro melhor para a população brasileira. A Roseli, o senhor vai mesmo ser candidato a presidente? Olha, é claro que hoje nós não podemos afirmar que somos candidatos, a legislação não permite, mas há uma pré-candidatura que foi proposta pelo Podemos no dia 1º de julho, e essa responsabilidade eu tenho que assumir. Eu aproveito, Roseli, para dizer que o que motiva a admitir a hipótese da candidatura é a necessidade de me colocar à disposição para contribuir com mudanças reais que possam beneficiar a população. E eu explico por quê. É uma ansiedade, é uma espécie de angústia, né? Porque durante toda a minha trajetória política, eu só fui governo durante 4 anos quando fui governador do Paraná. Aos que pensam que eu fui 2 vezes governador. Não, naquela época não havia reeleição, eu fui governador 4 anos. Terminei o mandato integralmente, fui até o último dia, porque eu considero um desrespeito abandonar o cargo executivo logo no início ou na metade para disputar a eleição. Eu não tive a coragem de renunciar 9 meses para disputar o Senado.
Tanto é que eu fiquei depois sem mandato durante 8 anos, porque eu concluí o meu mandato de governador até o último momento. Então eu só fui governo nesses 4 anos e depois 6 meses, quando me elegi senador, a partir de 99 até agosto de 99, eu fui governo apoiando Fernando Henrique Cardoso no seu segundo mandato. E depois houve um rompimento, porque eu tenho uma prioridade que é combater a corrupção. Por isso que quando alguém pergunta por que só agora, né, eu fico triste, porque afinal é uma demonstração de que não houve acompanhamento. Então, em 99, no mês de agosto, dia 19 de agosto, eu me afastei da base aliada de apoio ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um bom presidente, mas me afastei em nome dos princípios que sempre sustentei, o combate à corrupção. Eu queria a instalação de uma CPI da corrupção para investigar denúncias de corrupção no governo. Acho que esse exemplo tem que ser dado por quem governa. Não é só querer investigar o adversário. Se há denúncia, tem que haver esclarecimento. Se há denúncia de corrupção, tem que se esclarecer se há corrupção ou não. E quem não praticou nenhuma ilicitude, não tem motivo para temer uma comissão parlamentar de inquérito. Então, concluindo, eu só fui governo 4 anos quando governei o Paraná. Não podia ser oposição a mim mesmo, né? E depois 6 meses durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. De resto, eu fui oposição. Então, eu acho que antes de concluir a minha trajetória política, eu tenho que me disponibilizar para uma fase construtiva, colaborar para construir efetivamente, exercitando a função de executivo. Se a população desejar, nós estaremos à disposição para essa missão, para cumprir essa missão e que seja a última missão que eu tenha que cumprir na atividade pública do país. Qual é a sua opinião sobre a Lei Rouanet? A pergunta é do Marcelo Furtado. É um incentivo à cultura inteligente, mas que apresentou desvios, e nós apresentamos aqui um projeto para conferir maior transparência, porque houve favorecimento, houve corrupção. Então, não foi esse o objetivo de quem instituiu a Lei Rouanet. Luiz Carlos, político é tudo ladrão? Olha bem aqui para minha cara, ô Luiz Carlos. Olha bem, eu sou político, não é? Preciso dizer mais alguma coisa? Eu tenho uma trajetória política sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódoa. Mesmo aqueles que tentaram criar factoides aí, nesse esgoto que muitas vezes emerge nas redes sociais, aqueles que tentaram, né, se frustraram, porque não encontraram e não encontrarão nunca nada. Então, nem todo político é ladrão. É preciso separar joio do trigo. Eu até lembro aqui que há poucos dias eu fui a Belo Horizonte, convidado pela Polícia Federal, que me prestou uma homenagem, uma comenda, e o orador, o policial que discursou em nome dos seus colegas da Polícia Federal, disse o seguinte: a política brasileira apodreceu, mas nós que investigamos temos o dever de separar joio do trigo. E essa comenda tem esse objetivo, mostrar que existe trigo na política. E olha, eu sou franco em dizer, Luiz Carlos, não sou o único. Nós temos outros políticos que podem ser considerados também honestos, né? É preciso separar o joio do trigo com inteligência. Aliás, é uma questão de inteligência separar o joio do trigo. O Cirineu Veloso, quando vão aprovar uma PEC para mudar a forma de nomeação dos ministros do STF, nós temos várias aqui tramitando e você tem toda a razão em cobrar. É preciso chegar a um consenso em relação a um novo modelo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo prevalecer a meritocracia e não o interesse político partidário que tem presidido algumas das indicações para o Supremo Tribunal Federal. E é bom dizer que muitas vezes nós somos condenados aqui, nós somos combatidos aqui, eu fui inclusive também combatido,
por apoiar aqui o nome do ministro Edson Fachin, mas nós não temos alternativa, ou nós não temos a possibilidade de escolher entre vários nomes. Há a indicação da parte da Presidência da República e nós avaliamos se o indicado atende aos requisitos ou pré-requisitos estabelecidos na Constituição. E, obviamente, quando há o atendimento dos critérios de natureza técnica, da questão da probidade, sobretudo, aí nós apoiamos. Quando não há o atendimento a esses critérios, nós rejeitamos, como tenho feito aqui, nas oportunidades que tive de deliberar a respeito. Portanto, você tem razão, nós precisamos chegar ao consenso para definir um novo modelo, fazendo prevalecer não o interesse político de quem governa eventualmente o país, mas a meritocracia. E os próprios magistrados é que devem selecionar os nomes. Luiz Eduardo Prada, sou de São Paulo, mas o senhor me representa. Obrigado, Luiz Eduardo. Paulo Luiz Pereira, como governar um país onde o Congresso só legisla em causa própria? Bem, essa é uma tese interessante, o Paulo Luiz. Eu tenho defendido a tese de que é possível governar o país sem esse balcão de negócios que se instalou nos últimos anos, sobretudo nos últimos anos, aqui em Brasília, invertendo o processo. Hoje, o governo primeiro tenta conquistar o Congresso e aí usa métodos escusos, né? Comprando voto, comprando consciência, comprando parlamentar, comprando partido político, engordando a base aliada, criando cargos, loteando a máquina pública, distribuindo cargos entre seus apadrinhados, né? Esse é o modelo que adotaram aqui para conquistar o Congresso. E quando se conquista o Congresso dessa forma, se perde o apoio da sociedade. Então é preciso inverter esse processo. Primeiramente, conquistar a sociedade com propostas inteligentes, compatíveis com as aspirações das pessoas, né? E com uma comunicação de eficiência, para convencer as pessoas que aquelas propostas são em seu benefício e não contra elas, né? Se você conquista a população, tem o apoio da população, o Congresso corre atrás, o Congresso não rema contra a correnteza. Se você tem o apoio da população, você terá também o apoio do Congresso Nacional. O Sidney Araújo, ele pergunta, quando o senhor virá ao Nordeste? Eu tenho ido, né? Eu já fui ao Nordeste, ao Norte, eu já fui a São Luís do Maranhão, já fui a Salvador recentemente, já fui ao Pará, né? Estive lá no Pará, aliás, fui no Rio Grande do Norte, né? Fui no Rio Grande do Norte e fui também no Norte, fui no Pará, lá no interior do Pará, e no próximo dia, se não me falha a memória, dia 28 de outubro, no próximo dia 28 de outubro eu irei a Belém novamente, né? E nós vamos continuar visitando, sim, o Norte e o Nordeste. A Tainá Lima, por que não fazer um projeto para acabar com as verbas vergonhosas dos políticos? Olha, não é uma questão de projeto, é uma decisão da mesa das duas casas, né? Essas verbas complementares, que eu dispenso, né? Eu não fico divulgando isso, mas eu dispenso, eu não recebo os R$15.000 por mês de verba indenizatória, os R$5.500 por mês de auxílio moradia, não uso apartamento funcional, moro às minhas custas em Brasília, no hotel, além de não receber também a aposentadoria de ex-governador, portanto são quase R$50.000 por mês de renúncia pessoal, isso iniciativa pessoal em respeito a você, em respeito às pessoas que acreditam em mim, né? Então, essa contribuição pessoal eu dou.
Mas eu acho que, eu tenho dito isso, vou repetir aqui a Tainá Lima, que nós temos que começar reduzindo o número de parlamentares. Seria a grande economia. E a partir da redução do número de parlamentares, é que nós poderíamos discutir as despesas para o exercício do mandato, não é? Salário e outras despesas. Então nós teríamos que reduzir o Senado em 1/3, ao invés de 3 senadores por estado, 2 senadores. A Câmara dos Deputados em 20% pelo menos, e proporcionalmente as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. Eu tenho projetos aqui, não é só proposta discursiva, tem projetos apresentados desde 99. Eles não andam, eles não são aprovados. Eu acho que só um presidente da República mudancista, tomando a iniciativa, pode promover essa mudança. Aí é parte da reforma do Estado, uma espécie de refundação da República. A reforma do Estado que parte de uma reforma administrativa no Poder Executivo e esta reforma no Congresso Nacional, no Poder Legislativo do país, buscando um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, certamente mais respeitado pela população. Alessandro Perbellini, o senhor acha que vai ser fácil governar sem balcão de negócios? Eu já respondi há pouco, né, o que eu penso disso, e tenho certeza absoluta que a população apoiará um governante que adotar uma relação republicana com o Congresso Nacional, que derrubar esse balcão de negócios. Quem derrubar esse balcão de negócios terá apoio do povo para governar. Paulo Sandes, moro no Paraná e sempre votei em você porque sempre foi honesto. Muito obrigado, Paulo. Esse depoimento do Paraná é muito importante, é gratificante e tenho a certeza que isso é uma referência também para outros estados. O Cláudio Roberto, onde moro, na cidade de São Carlos, São Paulo, não temos UPA e poderemos ficar sem transporte. Onde vamos parar? Realmente, Cláudio, a administração pública brasileira está afundando na incompetência e na corrupção. É por isso que nós precisamos dar um basta, né? A população não aguenta mais. Essa palavra basta pode ser símbolo de uma campanha de mudança no Brasil. Otávio Goulart, o que o senhor acha das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da agropecuária? Nós necessitamos de políticas públicas, né? O que temos é insuficiente. Questão de comercialização, incentivo, planejamento, uma política agrícola definida que ofereça segurança ao produtor rural, uma comercialização com o exterior que vença essas barreiras alfandegárias e não alfandegárias impostas por países ricos, porque o Brasil se submete. Aliás, a diplomacia brasileira dos últimos anos fez o caminho inverso. Ao invés de caminhar